E aí, gente, tudo beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje a gente está aqui para a terceira aula do nosso curso completo de Fisiologia Humana. Obrigado a você que está acompanhando o curso desde o começo. E essa aula aqui está muito boa, essa aula está muito show, muito top. Se você, assim como eu, gosta de estudar Fisiologia, que às vezes tem gente que estuda obrigado, né? Estuda porque não tem jeito, porque tem que passar na disciplina ou vai fazer um concurso Mas aí é outra história. Mas se você gosta de estudar Fisiologia como eu gosto, você vai adorar essa aula aqui, porque essa aula tá show. Essa aula tá muito boa. Então vamos lá, vamos começar a falar, né? Hoje a gente vai falar na nossa terceira aula de compartimentalização, células e tecidos. Seguindo a sequência, né? Na primeira aula a gente fez uma introdução. Tudo tá aqui, é só você clicar aqui no card aqui em cima para acessar. Vou colocar um card direto para a playlist dos 3 vídeos. Beleza? Então a primeira aula foi a introdução ao estudo da fisiologia. A segunda aula a gente fala um pouquinho de bioquímica, que era a base de tudo, né? A gente começou falando de átomos, moléculas e todo esse processo de como se formam. E aí a gente vai evoluindo, átomos, moléculas, e a gente chega agora nas células e tecidos. Então, fica ligado aí que essa aula está top, beleza? Compartimentalização, ou seja, a divisão do nosso corpo em compartimentos, em partes separadas. Às vezes uma parte do corpo tem uma função, outra parte do corpo tem outra função. Se essas duas partes se misturassem, uma seria o oposto da outra, uma iria atrapalhar a outra, uma iria destruir a outra. Então por isso tem que ter a separação de partes, a compartimentalização, beleza? Então vamos lá, né? Compartimentos funcionais. O corpo humano é um compartimento complexo, separado do mundo externo por camadas celulares. Beleza, separado do mundo externo por camadas celulares. Nossa pele são camadas celulares que nos separam do mundo externo. Como a gente viu na primeira aula, segundo a teoria da evolução, nós evoluímos de seres unicelulares que viviam no mar, viviam no meio aquoso, no meio líquido, beleza? E por incrível que pareça, ainda hoje nós somos iguais a eles, ainda hoje nós só conseguimos sobreviver em meio líquido. Nós não conseguiríamos sobreviver no meio seco, no ar, sem um meio líquido, por incrível que pareça. Mas acontece que a evolução deu um jeito de solucionar esse problema, que foi separando o nosso corpo do meio externo. Então, enquanto o meio externo aqui que a gente está vivendo é o ar, não é o meio aquoso, é o meio terrestre. Se o meio externo é esse, beleza, mas o nosso meio interno é aquoso. Então, todas as nossas células estão nadando no nosso mar interno. Todo esse meio aquoso aqui separado pela pele, que separa esse mar do meio externo. E nossas células estão lá, nadando nesse mar. Beleza? Ok, vamos lá, continuando. Bom, vamos começar a falar dos compartimentos. Os maiores compartimentos são as cavidades do nosso corpo. Anatomicamente, o corpo é dividido em 3 principais cavidades, que é a cavidade craniana, a cavidade torácica e a cavidade abdômeno-pélvico, que são espaços, grandes espaços ocos dentro do nosso corpo. Claro que eles são preenchidos com órgãos, mas são espaços ocos dentro do corpo. Primeiro, a cavidade craniana. Como você pode ver na nossa cabeça, aqui no nosso crânio, tem todo esse espaço aqui que é oco. Claro que dentro dele tem algo, tem o encéfalo. Então, o encéfalo. Mais para frente a gente vai estudar sistema nervoso e a gente vai falar mais sobre esse assunto. O que é o encéfalo? Encéfalo e cérebro é a mesma coisa? Bom, então a gente depois vai falar sobre isso. Que é o nosso controlador central, o encéfalo. Então é o chefão aqui que comanda tudo, comanda todas as funções do corpo. Beleza? Ok, continuando. Cavidade torácica. Dentro da caixa torácica tem a cavidade torácica, que é delimitada pela coluna e vértebras
e pelas costelas, no topo e dos lados. Beleza? Costela, vértebra, coluna, tá aqui delimitando ao redor da caixa torácica, da cavidade torácica. E a base dessa cavidade é o diafragma, esse que é o músculo da respiração. Como você pode ver aqui pelo formato dele, ele vem de baixo para cima. Quando você contrai o diafragma, ele desce, fazendo com que a pressão intratorácica diminua, ficando menor do que a pressão atmosférica. Isso faz com que os gases na atmosfera entrem na cavidade torácica, mais especificamente nos pulmões. Mas isso é assunto para outra aula, só a título de curiosidade. O que importa aqui é que o diafragma ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominopélvica, beleza? Ok? E o tórax, ou seja, a cavidade torácica, contém o coração, que está dentro da membrana chamada de saco pericárdico ou pericárdio, e os dois pulmões, que estão envoltos ou envolvidos separadamente pelos sacos pleurais. Ok? Cavidade abdômeno-pélvica, que é aqui no abdômen e na pelve. Bom, um tecido de revestimento chamado de peritônio reveste o abdômen e envolve os órgãos que estão dentro do abdômen, que é o estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar e o baço. Beleza? Os rins estão fora desse saco peritônio. Os rins estão fora da cavidade abdominal, eles estão entre o peritônio e os músculos e ossos das costas, do dorso. E a nossa pelve contém os órgãos reprodutivos, a bexiga e a porção terminal do intestino grosso, beleza? Porque o intestino grosso está aqui dentro do peritônio, porém o final dele sai do peritônio em direção ao ânus. Então passa pela cavidade pélvica, que na verdade, como a gente pode ver aqui, a cavidade pélvica e cavidade abdominal, né? Existem essas duas nomenclaturas, cavidade abdominal e cavidade pélvica, mas não tem nada que separe uma da outra. Por isso que se chama cavidade abdômeno-pélvica. E aqui em cima a cavidade torácica. Aqui sim tem algo separando uma da outra, que é o diafragma. O diafragma separa uma da outra, beleza? Mas ainda tem gente que chama aqui cavidade ventral, juntando as três, e cavidade dorsal, juntando aqui a cavidade craniana com a própria extensão dela, que é o canal vertebral. Beleza? Então essas são as cavidades aqui dentro do nosso corpo. E vamos continuar. Membrana, esse termo membrana. Membrana significa uma pele. Inicialmente esse termo era utilizado para essas peles que revestem o coração, que reveste o pulmão, que reveste o intestino, peritônio, pericárdio, saco pleural. Essas peles eram chamadas de membrana, que essas peles são tecidos, né? Futuramente, com a invenção, a descoberta do microscópio, foi descoberto então as membranas celulares, que é a bicamada fosfolipídica, beleza? Mas ainda hoje chamam, algumas pessoas chamam de membrana, esses sacos que revestem os órgãos, por exemplo. Mas só tomem cuidado para não misturar com membrana celular, beleza? Então vamos lá, continuando. Atenção nessa parte, olha. Os lúmens de alguns órgãos estão fora do corpo. Primeiramente, o que é um lúmen? Lúmen é um espaço oco dentro de um órgão, beleza? Dentro de um órgão, por exemplo, o seu estômago, ele não tem um espaço oco dentro dele? O estômago, então ali é o lúmen do estômago. Vários órgãos possuem lúmen. O intestino tem um espaço oco dentro. O esôfago, o intestino grosso, o intestino delgado, o coração, as artérias, as veias possuem lúmens, beleza? Só que alguns órgãos possuem o lúmen fora do corpo. Como assim fora do corpo? Ele é considerado como uma área externa ao seu corpo. Não é uma área interna do seu corpo, não é um meio interno do seu corpo. Por exemplo, se você engolir uma moeda, a moeda vem parar aqui no estômago. Essa moeda está no meio interno do seu corpo ou no meio externo?
A moeda aqui dentro do seu estômago, ela está no meio interno do seu corpo ou no meio externo? Ela está no meio externo, beleza? Por quê? Porque o estômago ele é um canal direto com o meio externo, ou seja, do estômago para a boca. Não tem nada separando aqui a parte interna do estômago com a atmosfera. É um canal direto. Da boca até o estômago e até o ânus é um canal direto. Ele está fora do corpo. Inclusive no seu intestino, existem bactérias que moram lá que elas, se entrassem no seu corpo, elas lhe matavam. Porque elas seriam muito maléficas se ela entrasse no seu corpo. Só que como elas estão no intestino, o intestino é considerado fora do corpo. O intestino não é dentro do corpo. Agora, por exemplo, se lá no intestino, vamos supor que você engoliu uma gilete. Não sei por que você iria engolir uma gilete, mas as pessoas fazem cada coisa, né? Supor que você engoliu uma gilete. Essa gilete foi lá para o seu intestino. E lá no intestino ela cortou a parede do intestino. Ou seja, ali sim ela abriu uma brecha para a bactéria entrar no seu corpo. Aí essa bactéria ia matar você. Beleza? Porque ela está lá no intestino. Ela vive lá de boa, não faz mal nenhum para você. Porque o intestino não é dentro do seu corpo. Mas se ela entrar no corpo, ela é prejudicial. Então alguns órgãos, o lúmen deles é considerado como externo, área externa do corpo. Principalmente o sistema digestório e o sistema respiratório, que é um canal direto com o meio externo. Beleza? O lúmen do coração, por exemplo, não é meio interno. Ele não é um canal direto para fora do corpo, né? Das artérias, a mesma coisa. Beleza, então acho que deu para entender. Vamos continuando. Vamos falar agora dos compartimentos líquidos. Basicamente existem dois tipos de líquido. O líquido intracelular e o líquido extracelular. Que o extracelular é dividido em dois. Mas antes de eu falar dos dois extracelular, preste atenção no seguinte. Quando a gente vai estudar qualquer coisa, e principalmente fisiologia, uma coisa que vai lhe ajudar muito é prestar atenção nos prefixos e sufixos. Você entendendo o significado dos prefixos e sufixos, isso vai lhe ajudar muito. Por exemplo, dois prefixos aqui, ó, intra e extra. Intra significa o quê? Intra significa dentro e extra significa fora. Então, líquido intracelular é o líquido que está dentro das células. E líquido extracelular é o líquido que está fora das células. Beleza? Então, o líquido intracelular está lá dentro das células, é o citosol. E o líquido extracelular, que está fora das células, ele é dividido em dois. O plasma, que é o líquido do sangue, e o líquido intersticial. Essa palavra intersticial significa, segundo a etimologia lá do grego, intersticial significa entre duas coisas. Líquido intersticial é o líquido que fica entre as células. Ó, outro prefixo interessante, né? Ó, intra significa dentro. Inter não é dentro. Inter significa entre. Entre uma coisa e outra. Não é dentro. É entre uma coisa e outra. Então, líquido intersticial é o que fica entre as células. Nesse espaço aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem 3 células, por exemplo. Esse espaço em branco, ele não é vazio. Ele é preenchido por líquido. Então, como eu falei, todas as suas células estão nadando no líquido, estão boiando no líquido. Então, esses vasos sanguíneos aqui são arteríolas, aqui são capilares e aqui são vênulas. Nos capilares é onde acontecem as trocas gasosas. Então, por exemplo, troca de material nutritivo também, por exemplo. Então, vamos supor, uma glicose aqui, que está no sangue, aqui no capilar. Ela sai do sangue, sai do líquido no sangue para o líquido intersticial. E nesse líquido intersticial ela vai boiando até entrar na célula. Beleza? Então tem essa troca aí nos líquidos. Ok? Acho que deu para entender, né? Vamos continuar. Vamos falar agora de membrana celular. A membrana celular, que ela, como eu falei para você, acho que eu até esqueci de falar, mas membrana é isso. Membrana é uma capa
que tem a função de separar um ambiente de outro, para não misturar as funções do ambiente com as funções de outro. Então a função dela é separar. A membrana celular, a mesma coisa, a função dela é separar o meio interno da célula com o meio externo, porque no meio interno tem vários processos ali que não poderiam estar livres no líquido extracelular, beleza? Então a membrana faz essa separação. É como se a célula fosse um organismo por si só, é um organismo ali separado. A membrana faz, do mesmo jeito que a nossa pele separa a gente do meio externo, a mesma coisa é a membrana celular, ela separa ali a parte de dentro da célula da parte de fora. Então a membrana consiste em camadas duplas, ou seja, bicamada, de fosfolipídios com proteínas inseridas neles. Bom, fosfolipídios é uma molécula formada por um fosfato mais um lipídio. Eles se juntam, beleza? Aí o interessante é que é o seguinte, o fosfato, como a gente viu nas aulas passadas, o fosfato ele é hidrofílico e o lipídio é hidrofóbico. Ou seja, o fosfato ele reage com a água, com o líquido. E já o lipídio não. Ele é uma molécula apolar, por isso é hidrofóbico. Então, naturalmente, quando você joga fosfolipídios dentro de um líquido, esses fosfolipídios vão se arranjar, vão se organizar de alguma maneira. E a membrana celular ela se organiza dessa maneira. A parte do fosfato, que é essas bolinhas, ela fica voltada para o líquido. Por quê? Porque ela é hidrofílica. E a parte do lipídio fica voltado para dentro aqui, ou seja, para o lado oposto, porque ele é hidrofóbico, então ele quer se separar da água. Então ele acaba formando isso aqui, ó. A cabeça do fosfato aqui em cima está em contato com o líquido extracelular e a cabeça de baixo está em contato com o líquido intracelular. E no meio existem os lipídios que não reagem com a água, que são apolares, que são hidrofóbicos, beleza? Então por isso que as moléculas não atravessam a membrana. Por exemplo, para uma glicose entrar na célula, ela não atravessa essa membrana. Ela vai precisar de outros mecanismos, que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Então vamos lá, continuando. Tá aqui, ó, funções da membrana. Isolamento físico, como eu falei. Separar o meio interno do meio externo. Regulação de trocas com seu ambiente externo. Bom, como eu acabei de falar, por exemplo, a glicose precisa entrar na célula, porque a célula vai precisar daquela energia. E como é que a glicose vai entrar? Mas também existem muitos nutrientes, muitas substâncias que estão no líquido extracelular que não podem entrar na célula. Então a membrana vai regular isso. Ela vai regular o que é que pode entrar, o que é que não pode. Beleza? Então a função da membrana é regular as trocas com o ambiente externo. Comunicação entre a célula e seu ambiente externo. Às vezes, uma substância nem precisa entrar na célula para modificar algo lá dentro. Às vezes, uma proteína transmembrana, ou seja, uma proteína que atravessa a membrana, ela está uma parte fora da membrana e uma parte dentro. Aliás, uma parte fora da célula e uma parte dentro da célula, porque ela atravessa a membrana. E aí uma substância vem e se liga a essa proteína na parte de fora, e isso altera a propriedade da proteína na parte de dentro. Então essa substância nem precisou entrar na célula para modificar algo dentro da célula. Beleza? Então isso é uma comunicação da célula com o seu ambiente externo. Além de suporte estrutural, a membrana ela tem estruturas que dão suporte à própria célula e também fazem com que a célula possa se ligar a outra célula, formando assim um tecido, que a gente vai ver mais para frente. Ok? Então vamos continuando aqui. Bom, como a gente já falou nas aulas passadas, as proteínas são os trabalhadores do nosso corpo. Tudo que acontece no seu corpo, tudo que funciona no seu corpo, tem uma proteína envolvida. As proteínas são os trabalhadores do nosso corpo. E a nossa membrana celular, ela não é formada apenas de bicamada fosfolipídica. Até esqueci de ler, ó. Ela é uma bicamada fosfolipídica,
mas com proteínas inseridas nela, como você pode ver na imagem. Tem a bicamada e tudo isso inserido nela são proteínas. E essas proteínas é que fazem as funções. A função de ligar uma célula a outra, a função de deixar uma substância entrar. As funções são as proteínas que fazem. Então, quanto mais proteína tem na membrana de uma célula, mais ativa é aquela célula. Por exemplo, aqui, ó, a membrana dos eritrócitos, eles têm 49% de proteínas e 43% de lipídios. Significa que é uma membrana muito ativa, que trabalha demais. Já a membrana da mielina ao redor dos neurônios tem apenas 18% de proteína. Então ela não é uma membrana muito ativa. As funções do neurônio são mais na parte interna mesmo dele, né? E a mitocôndria? A mitocôndria é 76% de proteína na membrana dela. Você sabe que a mitocôndria gera energia para o nosso corpo. Ela é talvez uma das organelas mais ativas que a gente tem. Beleza? Vamos continuando. Ok. Tá aqui, ó, a estrutura da membrana. É uma bicamada de fosfolipídios, como eu já falei. A cabeça glicerol fosfato da molécula é polar e hidrofílica. E a cauda, que é o ácido graxo ou lipídio, é apolar e, portanto, hidrofóbica. Então como eu falei para você, quando você joga um fosfolipídio dentro da água, uma quantidade de fosfolipídios dentro do líquido, eles vão se organizar. Por causa dessa característica deles de que um lado é polar, o outro lado é apolar, eles vão se organizar. E eles geralmente se organizam de 3 formas diferentes. Eles podem formar um lipossomos, que possui um centro aquoso aqui, e o formato é esse que você está vendo, ó. Tá vendo? É uma bicamada com um centro aquoso no meio. Micelas, que são gotas de fosfolipídios, tá aqui. Ou a bicamada, que é a membrana. Beleza? Ok, vamos continuar. Esses lipossomos aqui, eles são utilizados na indústria farmacológica para injetar substâncias no seu corpo. Eles colocam a substância nesse centro aquoso e injetam o lipossomo, que melhora a aceitação. Injeta o lipossomo no corpo, que aí melhora a aceitação no seu corpo. Beleza? Então vamos lá. Proteínas integrais e proteínas periféricas. Bom, veja bem. Basicamente, uma proteína integral ela faz parte da integridade da camada. Ou seja, isso quer dizer que não tem como você arrancar essa proteína da membrana. Porque se você arrancar, você vai destruir a membrana, porque ela faz parte da estrutura, da integridade da membrana. Já as periféricas, não, elas estão ali coladas, como o próprio nome diz, perifericamente na membrana. Então ela se solta às vezes, aí volta para a célula. Beleza? Então essa é a diferença de proteínas integrais para proteínas periféricas. Lembrando que eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo o link para você baixar o slide, caso você queira ir ler melhor, beleza? E ou usar mesmo tranquilamente, o slide está aqui abaixo para você usar na hora que você quiser. Beleza? Então vamos lá, continuando. E agora vamos falar das células, né? Foi estimado que existem mais de 200 tipos diferentes de células no corpo humano. Cada tipo com sua própria estrutura e função característica. Tá aqui alguns exemplos de células, né? O adipócito, o óvulo, a célula muscular, o eritrócito, o leucócito. Você vê a diferença de uma célula para outra. Apesar de que quando a gente nasce, quando a gente é concebido, o óvulo vai lá e fecunda, o espermatozoide vai lá e fecunda o óvulo, a gente é apenas uma célula, né? E essa célula se divide. E nas primeiras vezes que essa célula se divide, essas células são iguais umas às outras. Não existe diferença de uma célula para outra, são células iguais. Ela vai se dividindo, se multiplicando em células iguais. Mas com o passar do tempo e a maturação do feto, vai acontecendo o que se chama de diferenciação das células. As células começam a se diferenciar umas das outras, fazendo aqui, como você pode ver aqui, ó, muito diferente uma célula da outra, né? Inclusive o tamanho, ó, o adipócito chega a 150 micrômetros, enquanto que o eritrócito, por exemplo, 7,5 micrômetros, muito diferente. E a célula muscular tem célula que chega a 30 centímetros de comprimento. Pode chegar a 30 centímetros de comprimento, uma única célula. Então, você vê a diferença, né?
Ok, vamos lá, continuando. Vamos lá, beleza? Todas as células do corpo herdam informação genética idêntica no seu DNA, mas nenhuma célula usou todas as informações. DNA. O DNA é o código genético, você já deve saber disso, né? O DNA é que ele diz como é que o seu corpo vai ser. Desde o momento que você foi fecundado, você tem um DNA. E esse DNA ele vai dizendo, ele diz como é que a célula tem que ser feita. Basicamente é isso, ele diz como a célula vai nascer. Cada parte da célula como é que vai ser. Beleza? Todas as células do nosso corpo, mesmo você adulto, apesar, como a gente viu no slide passado, da diferença de uma célula para outra, mas todas as células têm um DNA idêntico, exatamente igual. Só que, como eu falei, a diferenciação é o seguinte: no início do seu corpo as células são iguais, mas conforme vai passando o tempo, as células não utilizam todo o DNA. Então, uma célula utiliza uma parte do DNA, outra célula utiliza outra parte do DNA, e por isso a célula nasce diferente uma da outra. Isso se chama diferenciação. É o momento que as células vão se diferenciando umas das outras, e é por esse motivo. Beleza? Vamos lá, continuando. Vamos falar agora do citoplasma. Citoplasma, ele possui citosol, inclusões, proteínas fibrosas e organelas. Tudo isso está no citoplasma da célula. Que basicamente a célula da gente ela tem a membrana, o citoplasma e o núcleo, né? E no citoplasma tem isso aí, citosol, inclusões, proteínas fibrosas e organelas. Bom, o citosol nada mais é do que o líquido propriamente dito, o líquido intracelular, que está lá onde todas essas outras coisas estão lá flutuando nesse líquido. As inclusões são partículas de qualquer material insolúvel que está lá dentro do citosol. Pode ser nutrientes, por exemplo, pode ser uma glicose. Uma glicose, por exemplo, quando entra na célula, ela se torna uma inclusão. Está lá dentro do citosol, né? Então é algo que foi incluído, foi colocado dentro da célula ali. São partículas, beleza? Simplesmente partículas. Proteínas fibrosas, que incluem as proteínas do citoesqueleto, que a gente vai já falar mais dele. Essas proteínas dão a sustentação da célula, internamente. E as organelas, que a gente vai falar delas de uma por uma. Beleza? Continuando. Tá aqui, eu botei essa imagem para você ler melhor, caso queira. Lembrando, é só baixar o slide que você vai ler. Tranquilo. Ou se conseguir ler do vídeo também aí, arrocha o nó. Vamos falar agora do citoesqueleto. Lembra que eu falei de prefixo? Cito significa célula. Então, citoesqueleto é o esqueleto da célula. Beleza? Bom, o citoesqueleto da célula, ó, tá vendo? Quando você não sabe das coisas, você acaba sendo redundante. Então, eu já ia falando citoesqueleto da célula. Seria uma redundância. Então, o citoesqueleto, ele é formado de proteínas fibrosas que dão a sustentação. São o suporte estrutural, como você está vendo aqui, ó. Essas proteínas fibrosas, elas são divididas aqui em microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. Os microfilamentos são uma rede abaixo da membrana celular. Os microtúbulos são as maiores fibras do citoesqueleto e os filamentos intermediários incluem a miosina e a queratina, beleza? Então, são proteínas aqui, são fibras que dão o suporte estrutural da célula. Além desses aqui, existem também aqui os cílios, que eles estão fora da célula. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre cílios. Mas eles são proteína fibrosa também, da mesma do citoesqueleto, beleza? E flagelos. Tanto os cílios como o flagelo, eles fazem movimentos, eles se movimentam. E o flagelo, que na verdade no ser humano só existe uma célula que possui flagelo, que é o espermatozoide. Esse flagelo, como ele é parecido com o cílio, só que ele é muito maior. Então, ao se movimentar, ele faz com que a célula se desloque, se movimente. É o que acontece com o espermatozoide.
Existem outros seres que possuem esse flagelo ou flagelo, mas no ser humano só o espermatozoide. Beleza? Ok, vamos lá. Citoesqueleto, funções. Ele mantém a forma da célula, é um esqueleto, né? Então ele mantém a forma da célula, como você pode ver aqui na imagem. A organização interna, onde é que fica a mitocôndria, onde é que fica o núcleo, onde é que fica o complexo de Golgi, tudo está lá organizado no citoesqueleto. Transporte intracelular. Algumas moléculas são transportadas ao longo dos túbulos ou dos microfilamentos do citoesqueleto. Beleza? A união das células no tecido. Esse mesmo citoesqueleto às vezes atravessa a membrana, saindo da célula e se unindo ao citoesqueleto de outras células, fazendo a junção célula a célula que gera o tecido. E movimento, principalmente no músculo, a actina e a miosina geram o movimento do nosso corpo, beleza? Então são funções aqui do citoesqueleto. Vamos lá, continuando. Tá aqui, ó, proteínas motoras. Existem basicamente 3, miosina, cinesina e dienina. Aqui a gente já está falando de outra coisa, de proteínas motoras, né? Não é mais citoesqueleto. Essas proteínas motoras são proteínas que, como o próprio nome diz, fazem movimento, elas transportam coisas de um lado para o outro, como é o caso aqui da cinesina, que transporta uma organela ao longo da fibra do citoesqueleto. Como eu falei agora há pouco, né? Algumas substâncias são transportadas ao longo do citoesqueleto. Essa proteína motora que vem aqui, ó, se você pesquisar no YouTube, você vê alguns vídeos, através da quebra do ATP, essa proteína, ela tá vendo aqui que ela parece que tem duas pernas? E realmente é isso que acontece, ela sai caminhando. Então, quando quebra a ATP, ela age aqui como se fossem duas pernas dando passo. Uma perna aqui se solta do citoesqueleto, vai para frente, se prende. A outra se solta, vai para frente, se prende. Então é como se ela fosse caminhando mesmo. Se você olhar aí no YouTube, você vai ver alguns vídeos. E outro exemplo aqui é a miosina, né? O exemplo mais clássico, o exemplo mais claro. A actina faz parte do citoesqueleto e a miosina, que é uma proteína motora, através da quebra da ATP, ela também movimenta aqui a cabeça da miosina, fazendo com que uma puxe a outra em direção a si própria. Beleza? Então essas são as proteínas motoras que estão nas células. Agora vamos falar das organelas. Mitocôndrias, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, que algumas pessoas chamam de complexo de Golgi, né? E vesículas. Vamos lá, começando pelas mitocôndrias. As mitocôndrias são muito conhecidas por muita gente, né? Principalmente a gente que estuda sobre energia, sobre os processos energéticos do corpo, a gente já tem bem familiaridade com a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que está lá no citosol e que ela possui paredes duplas, é uma característica diferente dela, ela possui paredes duplas, uma dupla membrana. A primeira membrana, que é essa aqui, a chamada membrana externa, e a membrana interna, que está aqui dentro. Uma característica muito interessante da mitocôndria é que ela possui o seu próprio DNA, chamado de DNA mitocondrial, que é diferente do DNA da célula. Então é uma característica bem estranha, bem diferente, e por isso existem teorias, né? A principal teoria é a teoria endocimbionte procariótica, que é uma teoria que diz que a mitocôndria na verdade era uma bactéria que entrou no corpo humano há milhões de anos e acabou se acostumando a viver ali e acabou se tornando parte do corpo humano. Beleza? Quantidade variada. Cada célula possui uma quantidade variada de mitocôndria. Algumas células têm mais, algumas têm menos. Isso depende da demanda energética daquela célula. Porque a gente sabe que a mitocôndria é quem gera energia, é a fábrica de energia. É a nossa usina interna, né? Então, quanto mais energia uma célula precisa, mais mitocôndrias ela tem. E
Uma célula pode criar mais mitocôndrias caso aumente a demanda de energia. Um exemplo são os músculos. Você é sedentário, você tem menos mitocôndrias nos músculos. Você começa a fazer exercício aeróbico, a quantidade de mitocôndrias cresce, elas se reproduzem. Beleza? Então elas se replicam por brotamento. É assim que elas aumentam as quantidades de mitocôndrias. Beleza? Vamos lá, continuando. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é como se fosse uma extensão da membrana do núcleo. Ele é uma extensão da membrana do núcleo. O retículo endoplasmático ele é dividido em rugoso e liso. E eles possuem funções diferentes. Basicamente, o rugoso ele tem a função de sintetizar proteínas, ou seja, ele cria as proteínas, sendo comandado pelo núcleo, porque o núcleo comanda e o retículo endoplasmático rugoso cria essas proteínas, sintetiza essas proteínas. Já o liso, ele tem a função de sintetizar ácidos graxos, esteróides e lipídios, ou seja, basicamente ele trabalha com os lipídios, né? Porém, o liso em algumas células ele é mais especializado, por exemplo, em células hepáticas, ele tem uma função de desintoxicação, ele pega substâncias que podem ser nocivas ao nosso corpo e ele anula aquelas substâncias. E nas células musculares ele tem uma função diferente, que é a de liberação de íons de cálcio na hora da contração muscular, beleza? Que nas células musculares ele é chamado de retículo sarcoplasmático, que nada mais é do que o retículo endoplasmático liso da célula muscular, beleza? Então vamos lá. E o aparelho de Golgi, que como eu já falei para você, é muito conhecido como complexo de Golgi, ele recebe proteínas que foram sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e ele modifica aquelas proteínas, se for necessário, ou simplesmente armazena essas proteínas nas vesículas, que essas são as vesículas, né? Essas vesículas podem ser secretoras ou de armazenamento. Elas podem simplesmente ficar lá com a proteína armazenada para quando precisar, ou elas têm essa função de jogar essa proteína para fora da célula. Então são vesículas secretoras. Ou seja, às vezes uma célula tem a função de fabricar proteína, só que essa proteína é para outra parte do corpo, ali é só a fábrica. Então ela vai lá, o núcleo comanda, o retículo endoplasmático rugoso fabrica, o complexo de Golgi modifica, coloca dentro da vesícula secretora que joga para fora da célula e entra na corrente sanguínea e vai para o lugar onde é necessário. Beleza? Ok. Essas são as vesículas também. Então, vesículas de armazenamento, elas têm dois tipos, lisossomos e peroxissomos. Os lisossomos, eles são um sistema digestório da célula. Eles degradam o que precisa ser degradado dentro da célula. E elas são ativadas pelo pH. Quando o pH vai diminuindo, elas se ativam. Beleza? E os lisossomos, eles são eles que fazem a atrofia muscular. Por exemplo, quando você não utiliza um músculo, ele diminui de tamanho. Se ele diminui de tamanho é porque alguma coisa que tinha lá dentro dele foi degradada, né? E quem faz essa degradação são os lisossomos, eles dissolvem, beleza? E os peroxissomos, eles degradam ácidos graxos e moléculas tóxicas, beleza? Vamos lá, continuando. Bom, agora vamos falar do núcleo. O núcleo ele tem um envelope nuclear, que é a membrana do núcleo. E esse envelope tem poros, tem buracos. O núcleo contém o DNA. Cada célula possui 1 a 4 núcleos. A maioria das células possui um núcleo, mas pode ter de 1 a 4 núcleos. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o DNA e o RNA. Basicamente, a gente pode dizer que é o seguinte, o DNA a gente tem desde que nasceu, né? O DNA é que comanda tudo. O que acontece é o seguinte, o DNA, ele cria RNA. O DNA é um molde. É um molde que cria RNA, beleza? Então, ele está sempre criando RNA e todos os RNA que ele cria são iguais, porque ele é um molde. Então, o molde cria coisas iguais.
Então ele está sempre criando RNA, beleza? Quando ele cria esse RNA, o RNA sai do núcleo pelos poros, vai no retículo endoplasmático rugoso e lá o RNA comanda a produção de uma proteína. Então é a partir daí que vai nascendo tudo no nosso corpo. Tudo é formado assim. Por isso que a gente diz que o DNA é quem diz como o corpo vai ser, como tudo vai ser. E como todas as células têm um DNA igual, então todas as células têm esse centro de comando que vai comandando. Beleza? E lembrando, todas as células têm um DNA igual, mas o DNA é diferente de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um DNA diferente. Beleza? Então tá aqui, ó, a síntese proteica ou síntese proteica. Núcleo, ó, DNA e RNA. O RNA é transcrito a partir dos genes do DNA, ou seja, o DNA é um molde que cria o RNA. O RNA sai do núcleo e liga-se aos ribossomos citosólicos, iniciando a síntese proteica. Algumas proteínas são liberadas no citosol por ribossomos livres ou não direcionadas para organelas ou são direcionadas para organelas específicas. Os ribossomos ligados ao retículo endoplasmático rugoso direcionam para o lúmen do retículo endoplasmático rugoso as proteínas destinadas ao empacotamento. Ou seja, os ribossomos, que inclusive o retículo endoplasmático rugoso é rugoso porque ele tem ribossomos, só que na célula também tem ribossomos livres. Então existe duas sínteses de proteína, a dos ribossomos livres e a do retículo endoplasmático rugoso. Que lógico que a do retículo endoplasmático rugoso é maior, é mais produção. Então as proteínas são modificadas à medida que passa pelo lúmen do retículo endoplasmático. Então elas vão passando pelo lúmen do retículo endoplasmático e vão sendo modificadas. A vesícula de transporte movem as proteínas do RE para o aparelho de Golgi. Cisternas de Golgi migram em direção à membrana celular. Algumas vesículas brotam das cisternas, movendo-se de uma forma retrógrada para trás. Algumas vesículas brotam para formar lisossomos ou vesículas de armazenamento. Outras vesículas tornam-se vesículas secretoras que liberam seus conteúdos do lado externo da célula. Beleza? Então é assim que acontece a síntese proteica no nosso corpo. Bom, histologia. Histologia é o estudo da função dos tecidos. Citologia é o estudo das células. Histologia é o estudo dos tecidos. Então a gente já chega aqui na junção das células. Beleza? Então histologia, o estudo da estrutura e função dos tecidos. Veja bem, adesão celular. Existe adesão celular e existe junção celular. A adesão celular é uma coisa transitória. Algumas células se juntam ali e depois se soltam. Isso acontece no nosso corpo. Um exemplo é a formação das plaquetas na coagulação sanguínea. As células se juntam ali, formam, depois se soltam de novo. Adesão celular. Já a junção é, por exemplo, os tecidos. São junções, são mais permanentes. As moléculas de adesão celular são proteínas que atravessam a membrana, como a gente já viu, responsáveis tanto pelas junções celulares como pelas adesões celulares transitórias. Então, a chamada molécula de adesão celular, ela tanto faz a adesão celular como a junção celular. É claro que essas nomenclaturas pode ser que você ache diferente em alguns lugares, porque eu estou me baseando por um livro e o livro usa essas nomenclaturas, pode ser que outro livro utilize outras nomenclaturas, mas aqui ele chama de adesão celular as transitórias e junção celular as permanentes. Mas tanto uma como outra acontece pelas moléculas de adesão celular. Beleza? Então aqui o exemplo de adesão celular é as plaquetas. O exemplo de junção celular são os próprios tecidos. A junção celular existem alguns tipos. A gente já está quase chegando no final da aula, está bem pertinho aqui de acabar a aula. E antes de acabar, você não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para você ajudar a gente a continuar gravando esse curso, beleza? Não deixa de curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo também. Comenta alguma coisa que você achou interessante, alguma coisa que você não concordou, alguma dica, alguma sugestão,
Pode comentar à vontade aqui embaixo, beleza? E vamos continuar. Estamos quase no fim, estamos acabando aqui. Junção celular existem alguns tipos. A junção de comunicação, a junção de oclusão e a junção de ancoragem. Bom, a junção de comunicação é o seguinte, elas são pontes citoplasmáticas. Ela acontece desse jeito aqui, uma proteína que possui um canal dentro dela, junta uma célula a outra. Como você pode ver aqui, ó, célula 1, célula 2. Aqui de amarelo é o citosol da célula 1 e aqui de azul mais claro é o citosol da célula 2. Aqui mais clarinho é a membrana de uma célula, aqui é a membrana de outra. Esse parte azul escuro seria o líquido extracelular. E essas proteínas estão fazendo aqui a junção da membrana de uma célula com a membrana de outra e deixando um canal aqui atravessando de uma célula para outra. Então essas junções são chamadas de junção de comunicação, justamente porque deixam esse canal de uma célula para outra que permite a passagem de sinais químicos e sinais elétricos de uma célula para outra. Beleza? Ok, isso é uma junção de comunicação. Uma junção de oclusão, ela restringe a passagem de substâncias entre as células. Como assim? Não é de uma célula para outra. É o seguinte, imagina aqui que uma substância quer passar daqui, ó. Ela não quer entrar na célula, só quer passar aqui, ó. Descendo aqui, ó. Nesse caminho. Ela só quer descer aqui. Essa junção de oclusão não permite isso. Não permite que uma substância passe no espaço entre uma célula e outra, atravessando. Por exemplo, vamos supor que tem uma camada de tecido e a substância quer simplesmente atravessar, passando entre uma célula e outra. A junção de oclusão não permite essa passagem. Beleza? Essas junções podem ser reguladas. Como assim? Pode ser que uma célula em um determinado momento não permita que uma substância passe entre uma e outra, mas em determinado momento ela afrouxe para deixar passar. Então isso pode ser regulado em alguns casos, né? Então essas são as junções de oclusão, são muito importantes, como a gente vai ver daqui a pouco. E as junções de ancoragem, elas simplesmente prendem uma célula a outra, ou uma célula a uma matriz, que a gente vai ver depois. Matriz é um espaço extracelular, beleza? A matriz celular, a matriz óssea, por exemplo, então depois a gente vai ver. Então a junção de ancoragem, ela simplesmente prende uma célula a outra, ou uma célula na matriz. Ela é responsável pela resistência mecânica do tecido, por exemplo, a pele. Porque quando eu puxo aqui, por que as células não se soltam uma da outra? Porque tem essas junções de ancoragem que prendem uma célula a outra. Só que a junção de ancoragem, ela não impede a passagem de substâncias no espaço entre uma célula e outra. Beleza? Dizem que a junção de ancoragem é como se fosse uma cerca de arame, estacas e arame, que está ali preso uma na outra, só que deixa um espaço entre uma estaca e outra, que muita coisa pode passar nesse espaço. E a junção de oclusão é como se fosse um muro fechado, nada passa, nada atravessa esse muro. Beleza? Então, resistência mecânica do tecido, a junção de ancoragem ela é muito forte, mas não é perfeita, ela nunca vai soltar. Por exemplo, quando você cria calos na mão, é porque essa junção de ancoragem se soltou e o tecido está desprendendo. Metástases no câncer. Metástase no câncer geralmente é um estágio que dificilmente tem volta, porque a metástases no câncer geralmente está ligada à junção de ancoragem. A junção de ancoragem, que é essas proteínas que prendem uma célula a outra, porque assim, enquanto o câncer está num local, às vezes dá para tratar. Mas aí o que acontece? Às vezes o câncer degrada essa proteína que prende a célula e essa célula se solta e começa a passear pelo corpo e começa a espalhar o câncer pelo corpo todo. Então a metástase está ligada a esse tipo de junção celular, a junção de ancoragem. Beleza? Bom, na próxima aula a gente vai falar agora sobre os tecidos, os 4 tipos de tecido: epitelial, conectivo, muscular e nervoso. Então até a próxima aula e valeu!